Então, você quer começar a pintar e não sabe quais materiais comprar? Fica neste vídeo que eu vou te ajudar a não desperdiçar nenhum centavo. Oi, eu sou Damares, sou artista plástica e dou aula há mais de 20 anos. E no vídeo de hoje eu vou te falar todos os materiais essenciais que você deve comprar para iniciar a pintura em tela, sem que você inicialmente compre materiais desnecessários ou gaste mais do que realmente precisa. Então, se você está perdido ou perdida por causa da quantidade de materiais, tintas, pincéis, cavalete, que tem no mercado e quer saber do que você precisa com urgência para comprar, preste atenção, porque eu tenho a lista perfeita para você que é um iniciante do completo zero. Ao adquirir o meu curso, você verá que a lista de materiais é um pouco maior, mas é por causa da demanda das telas pintadas lá. Mas todos esses materiais que eu irei mencionar aqui são essenciais lá também. A verdade é que com tantas opções de materiais, podemos acabar gastando muito dinheiro ou comprando materiais que não são tão urgentes assim, por não ter direcionamento correto. Mas, se você seguir a lista que eu vou te falar agora, tenho certeza que você vai pegar um atalho para gastar menos tempo e dinheiro. Então, agora vou te falar todos os materiais essenciais para começar a pintura em tela. Vamos começar pelos pincéis. Eles são fundamentais na hora do trabalho da pintura. Eu estou aqui com 3 tipos de pincéis, né? Depois eu falo da marca. Aqui são pincéis chatos, por causa do formato que é eles, né? Que é longo. Às vezes tem uns que são curtos, mas o chato ele tem esse formato aqui assim, reto. Então a gente chama ele de chato e tem o zero, que eu vou falar aqui que existe a quantidade de zeros. Vou começar por esse aqui. Esse aqui é o TIG. Ele serve para fazer esse aqui, a cerda dele é de pelo de orelha de porco, né? Não é o filamento sintético como esses aqui. Ele serve para fazer mistura. Na hora que você faz, que já está pintada a tua tela e precisa que a quantidade de tinta que está ali, que ela carga, seja matizada, misturada, que faça aquele degradê, esse aqui ele é muito utilizado. Esse aqui é para fazer a aplicação de tinta, mas se você preferir fazer uma mistura aqui com ele num quadro menor, né, que eu aconselho a fazer inicialmente com um quadro menor, esse aqui é muito bom para fazer o depósito da tinta no fundo e utiliza esse para fazer a mistura. O que eu estou mostrando que é esse aqui, ele é da Condo, o código dele é 410, ele é o número 16. Você só precisa de 4 pincéis para começar do zero, não precisa se encher de material não. E tem esse aqui também, que é a mesma linha desse, 410, que é o número 6. A Condo, ela tem como se fosse uma coleção de pincéis, né? Eu falo que são as cores dos cabos. Esse aqui é o branco, tem o rosa, tem o vermelho, tem o bege. Então, como esse aqui, ó, tem essa linha bege. Então, a diferença dele é somente mesmo o filamento sintético dele, que é diferente de um para o outro, porque muda a cor. Mas ele tem a mesma maciez, se você tiver muito cuidado, o pincel vai durar muito. E você vai precisar muito desse 3 zeros. Por que 3 zeros? Porque a quantidade de número aqui vai te mostrar o tamanho da cerda aqui na virola, né? Que aqui é um pincel de acabamento, de fazer detalhamento. Então, tem 1 zero, 2 zeros e 3 zeros. Então, você vai precisar inicialmente só do 3 zeros. Ah, mas é necessário eu comprar o que tem o 3 zeros e se você não achar, compra de 1 zero da Acrylex, que é muito baratinho também, né? Então, eu tô te mostrando aqui somente o tamanho, né? Que você tem que se prender a essa marca aqui. Mas, para começar, 4 pincéis. Quais tintas você deve começar do zero? São poucas, você não precisa de muita tinta. Você vai precisar do azul ultramar claro e do azul da Prússia. São os 2 azuis que você vai precisar. Você vai precisar do sombra queimada, sombra natural e terra de sombra queimada. São as cores mais escuras que nós vamos utilizar
para fazer detalhes. As cores um pouquinho mais claras, pigmento mais claro. Você vai precisar amarelo ocre, verde inglês e amarelo nápoles. E do branco. Eu digo que o branco ele é o carro-chefe, porque ele usa em todas as cores. E você, por que eu tenho essa bisnaga grande? Porque usa muito branco. Mas se você inicialmente não puder, porque é um custo caro, você compra duas desse tamanho de 20 ml, dois brancos. Esses são essenciais, são as cores que você vai precisar para iniciar, para fazer a tua pintura. Agora eu vou mostrar as tintas da outra linha. Essa aqui é a Acrylex, né? Que eu não mencionei a marca dela. Essa aqui é a Acrylex, que o pigmento ela é totalmente diferente da linha Corfix. Só faz, mas tudo é tinta. O fabricante, ele muda muito o pigmento que eles estão fazendo, né? Ela é até um pouco mais concentrada, eu acho, na minha experiência, quando eu utilizo as tintas. Tem esse vermelho da China, amarelo claro permanente e azul turquesa. Esses são Cofix. Essas cores que eu separei em pequena quantidade para você iniciar, elas são base, são umas cores que se você precisar de uma outra cor, você pode misturar uma com a outra, que você vai ter a cor que você não tem. Então, a gente fala muito isso na colorimetria. As espátulas, comprar ou não? É necessário você comprar pelo menos a de plástico, existe essa e a de metal. A espátula, ela tem uma utilidade para você misturar a tinta. Tem gente que faz essa mistura com pincel, mas eu não aconselho muito não, porque você pode destruir a cerda dela, né? Então, com a espátula, você faz uma mistura melhor, você carrega uma tinta de um lado para o outro, então você tem uma precisão ali de mistura. Marca varia? Não, é de acordo do teu gosto, ou plástico ou metal. Ela serve para fazer pinturas rústicas, para fazer aplicação de massa acrílica na tela, para fazer a arte abstrato. Então, você vai utilizar ela muito, né? Não é que é uma coisa que você tem que ter, mas é muito útil. Existem os recipientes para você colocar os diluentes. É necessário para que você faça a limpeza, a manutenção do pincel. Sabe aquele copo de extrato de tomate, azeitona, que você joga fora? Não joga mais. Você pode utilizar e colocar uma quantidade de diluente, não é muito, né? Você coloca numa medida de um dedo e depois eu explico, né, o que a gente faz com esse diluente quando tá aqui. Não joga fora, você vai reutilizar depois, porque a tinta ela desce para o fundo do copo e fica transparente em cima. Você pode jogar e fazer a manutenção, que é a limpeza desse copo. Igualmente, aqui tem a bandeja. A bandeja, ela suja, tá até suja aqui dentro, para você ver como é que fica o depósito da tinta aqui. Então, ele fica colado, não sai mais, sai. E a limpeza, tem um processo de limpeza que a gente faz, ele descola daqui e você deixa tudo limpinho para um novo uso novamente. Então, aí você tem a opção de ter essa bandeja, né, que o custo dela é um pouquinho maior, que aqui tem o descanso de tinta e é onde isso aqui se chama batedor. Você limpa os pincéis aqui e enxuga num paninho, que eu vou falar deles um pouquinho também. E pode utilizar o copo. Para iniciar, eu te aconselho um copinho que você tem em casa, que não está usando, e vai ser muito útil. Agora nós vamos falar sobre a paleta. O que é paleta? A paleta é onde você coloca as suas tintas para você fazer a mistura com a espátula, para depois você fazer o teu trabalho na tela. Então, o que você pode utilizar? O primeiro que eu vou te mostrar que você tem em casa é uma bandejinha de isopor. Pode ser de queijo, pode ser a bandejinha que você trouxer do supermercado. Essa que eu utilizo muito aqui, ela é aquelas bandejas que vem o frango dentro, mas você tem que fazer uma boa lavagem, tirar o cheirinho que fica ali, né? Deixar de molho, de fazer uma higienização bem legal e fazer a reutilização com ela, que é o que eu te aconselho, que não tem custo, né? Porque você vai reutilizar. Tem essa daqui de plástico, que todo mundo encontra em papelaria,
em gráficas, né? Elas vendem essas daqui de plástico, tem todos os modelos, né? Essa aqui é de flor e tem aquelas que é parecida com a paleta mesmo, que tem os lugarzinhos dela. E tem também essa paleta aqui, ela tem um custo maior, você não precisa sair comprando ela logo de primeira não. Essa aqui tem uns buraquinhos aqui onde fica os pincéis, né, que você segura a paleta e coloca os pincéis aqui, descansando, você pega o pincel, faz a mistura da tinta, pinta. A facilidade é que ela tá aqui na tua mão. Mas tem a de plástico, como eu falei, que tem os lugarzinhos também, que você pode colocar o dedinho aqui e ter uma segurança da paleta na tua mão. Mas não precisa comprar essa de primeira. Depois que você tiver um artista bem avançado, você compra ela. Agora, sobre um paninho que usamos para fazer a limpeza do pincel. Qual que eu devo usar? Vou comprar no mercado? Não. Você pega aquela camisa de algodão, tem que ser um tecido de algodão, não pode ser um tecido sintético, não pode ser um tecido de toalha, porque a toalha solta aqueles fiapos, vai para tua cerda, vai para sua tela e vai te dar um problema para você retirar aquele resíduo lá. Então, aqui eu tinha um vestidinho velho, né? Um algodão muito macio que, desculpa, no tecido facilita que eu limpe e não saia nenhum tipo de fiapo que me prejudique ter que ficar limpando ali e fazendo eu demorar a terminar meu trabalho. Então, você utiliza algodão. Teve uma aluna minha que veio para a aula, eu disse para ela, você traz uma blusinha que você não está usando mais para a gente cortar aqui e você reutilizar. Ela trouxe uma blusa de tecido sintético, aqueles tecido de praia, malha. Sabe quantas vezes eu consegui limpar, porque o tecido, tá certo que o pincel eu consegui limpar, mas o tecido escorregava da minha mão, ia mais pro chão do que eu conseguia pintar a cerda ali naquele tecido. Então, lembrando, algodão, tecido para limpar os seus pincéis. Os diluentes, quais que eu utilizo para fazer a limpeza do pincel? Eu utilizo o Ecosolve, né? Ele é da Acrylex também, mas aqui eu estou mostrando a diferença de um tamanho para o outro. Esse aqui é de 500 ml e esse aqui é de 100 ml. Então, assim, o diluente, você vai utilizar para fazer a limpeza do teu pincel, um exemplo, você compra esse menor, o custo é menor, então você não vai gastar muito inicialmente. Então, você não vai usar tudo de uma vez, você vai usar, como eu falei, num copinho lá, né? Você coloca uma quantidade de um dedinho, se necessitar de novo, você vai colocando e vai tendo cuidado quando você guardar para reutilizar aquela quantidade lá, com um vidrinho, pode colocar um plásticozinho para tampar, para ele não evaporar, porque às vezes acontece isso. E o maior só mesmo quando você estiver começando um curso, assumir aquele compromisso, que você tiver mesmo que fazer aquela quantidade de aula, então você vai precisar do maior. Então o Ecosolve, ele não tem um cheiro forte, então se você pintar, por exemplo, um ambiente dentro de casa, você não vai inalar aquele cheiro de um produto que vai te causar até pessoas que têm alergia, tossir. Eu sou uma pessoa alérgica, mas eu não tenho problema nenhum com o Ecosolve. Eu acho ele muito bom. E esse é o diluente que eu aconselho. Vamos falar agora sobre os materiais que utilizamos para fazer as marcações nas telas. Marcações do que é? O desenho, o esboço, né? A transferência daquele trabalho lá. Então, eu vou mostrar dois tipos aqui. O carvão vegetal, que a gente utiliza, e os lápis HB. Aqui na minha mão eu tenho HB, 2B, 4B e 6B. A diferença de um para o outro é o grafite dele. Deixa eu tentar mostrar aqui, para que você veja essa diferença. Conforme vai aumentando o número do HB, vai aumentando a espessura do grafite. Ele vai ficando um pouquinho encorpado, né? Então, eu utilizo muito para fazer o desenho com o 2B. E quando eu quero fazer a transferência, eu uso o 6B. Então, tudo isso eu ensino no meu curso, explicadinho, bem detalhado, e a pessoa entende todo o conteúdo sobre os HBs. Se você não tiver o HB,
você pode pegar um lápis escolar, mas eu vou te falar como você deve desenhar para que você não tenha problema na hora que você estiver pintando. E aquele risco daquele lápis não sair e ficar insistente ali na tela, né? Que eu vou falar também um pouquinho sobre a tela e as tramas do tecido. A tua tela tá aqui, você pega o lápis e vai fazer o desenho. Se você segurar teu lápis nessa posição, o grafite vai entrar na trama da tela e vai te prejudicar um pouquinho para fazer o deslizamento da tinta. Então, segura um pouquinho nessa posição e vai fazendo. Eu sei que é ruim, mas você tenta segurar ou com a mãozinha bem mais leve, né? Com a mão bem mais leve, para não entrar tanto na trama do tecido da tela. E aí você pode usar o lápis comum. O carvão vegetal, ele já não deixa você correr esse risco, porque você faz, na hora que você passa a tinta, ele some completamente. Mas eu gosto de fazer só mesmo a transferência com os HBs. Para desenhar na tela, que se você tiver experiência, for um desenhista, o carvão vegetal é uma boa dica. Agora, as telas. Quais eu devo começar? Você pode começar com uma 20 por 30, né? Uma tela pequena. Você não precisa comprar uma tela muito grande, porque você não gasta mais material. Você vai precisar de mais coisas, então é melhor uma pequena. Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas duas. A tela, qual é a diferença da tela? A tela, ela é mais estreita aqui no lado, né? A espessura dela aqui é um pouquinho menor. E o grampeado dela é atrás, também tem essa diferença. As telas escolares, elas geralmente são grampeadas aqui do lado. Então, aí, claro que a tela você vai precisar de colocar uma moldura, mas eu vou falar logo aqui um pouquinho sobre o painel e vou falar um pouquinho depois sobre a diferença de custo de uma para a outra. O painel, o lado dela é um pouquinho mais largo, né? A espessura dela é um pouquinho maior. No painel, você não vai ter a necessidade de utilizar moldura. Moldura é aquele enfeite, né? Se você não tem conhecimento em moldura, que nós colocamos no quadro e coloca na parede. Aqui você pinta a lateral, aí já está pronto para colocar na parede. Então, você vai ter um custo menor. Já em relação à tela, você vai ter um custo maior. Lembra que eu falei do lápis, né? Aproveitando um pouquinho sobre a trama. Se você olhar bem, as tramas do tecido, elas cruzam. Quem faz ponto cruz sabe o que é, né? Aqueles cruzamentos de linhas. E se você segurar o lápis nessa posição, penetra no tecido e você fica com um pouquinho de dificuldade para fazer a pintura, o risco do lápis sair na hora que estiver pintando. O carvão vegetal já te ajuda a tirar mais facilmente. Então, essas são as telas para você começar, 20 por 30. Vou falar agora sobre os cavaletes. Os cavaletes, né? Existem vários modelos, vários tipos de cavalete. E eu vou falar um pouquinho agora sobre o tripé. Tripé é o cavalete de chão que você utiliza para fazer uns trabalhos maiores, mas não que te impeça de fazer trabalhos menores. Mas se você tiver já decidido que quer fazer um curso, né, assumir um compromisso maior, eu te aconselho a usar o tripé de chão, porque você vai comprar outras telas maiores, você já vai ter aquele cavalete te dando aquele suporte. Mas se você está iniciando, só quer fazer algo que não tem decisão ainda, no que quer, e se você já está comprando esses materiais aqui que eu estou te mostrando, né, para que você que quer iniciar do zero, o cavalete de mesa é muito ideal para você não sair comprando, porque o custo dele é menor do que o tripé de chão, né, ele é um cavalete de mesa com custo mais baixo, você pode começar com ele. Qual é a diferença que eu falei de um para o outro? Só é mesmo a decisão que você tomou para iniciar uma coisa na sua vida, né? Se você assumir um compromisso, cavalete de chão. Se você assumir, achar que é só uma experiência, cavalete de mesa. Agora, se você não tiver, né, money, que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade naquele momento de comprar um cavalete, tanto de tripé, que é o de chão, e o de mesa, você pode colocar a tua tela na mesa, você senta numa bancada, né? Eu tô aqui atrás, é uma bancada.
você senta, coloca algo embaixo da tua tela para ela inclinar um pouquinho assim para sua frente, para você não ficar nessa posição, porque pode prejudicar na tua lombar, na tua coluna, e que ele fique nessa posição aqui para que você faça uma pintura. Você pode colocar uma caixa de sapato com um peso dentro para ela não correr e um cálcio aqui para a tela não deslizar para sua frente. E aí você vai conseguir fazer um trabalho inicial sem ter um custo maior. Agora preste atenção, resumindo, os materiais que você vai precisar para começar do zero: tela, cavalete, pincéis, tintas, pano, um copinho para o diluente, Ecosolve, a paleta, lápis para desenhar ou carvão vegetal. Agora, para te ajudar ainda mais, na descrição tem um link com um PDF que você pode baixar. Olha que legal! Se no meu início da minha vida eu tivesse uma facilidade dessa, nossa, esse PDF ia andar no meu celular, que hoje todo mundo tem um celular. Você pode ir para a loja com esse PDF, você pode ir para o teu trabalho com esse PDF e olhar lá, sabe por quê? Porque ele está lindo lá dentro, ele está muito explicado. Você olha, já tem as figuras que tem dos materiais, você pode olhar, ele é visual, você pode ler. Então, você vai amar esse PDF. Se eu fosse você, eu não perdia essa. Abre lá porque você vai adorar. No PDF, você vai encontrar uma lista de materiais que eu mencionei agora há pouco. Na descrição, você vai encontrar também o link do meu curso. Lá você vai transformar qualquer fotogravura em pintura. Olha só, fotogravura em pintura. Você já imaginou você pegar sua foto e transformar numa pintura? Lá no link tem tudo isso. Visita lá. E não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, de dar um joinha, comentar aqui embaixo para mim saber o que você achou de tudo isso e eu te espero lá. Isso aqui tu não vai amassar a parede, não. Então, você começa...